Olá, estamos hoje em mais um episódio do Nerdcast, hoje com a doutora Andreia, falando sobre alienação parental, a doutora que atua há muito tempo na área de família. Olá, doutora Andreia. Olá, bom dia a todos, meu nome é Andreia Seluzniak, sou advogada, atuo há quase 10 anos na área, sou formada já há 12 anos e hoje nós gostaríamos de trazer para vocês a questão da alienação parental. O que é a alienação parental? A alienação parental é a desqualificação de um dos pais para a criança. Então, quando você vê o pai ou a mãe falando mal do outro para a criança, essa conduta não é somente dos pais, mas, por exemplo, os tios, os avós, os primos, pessoas próximas tentando desqualificar também esse genitor ou essa genitora. Como a lei ela privilegia o melhor interesse do menor, nós temos na nossa legislação uma lei que dispõe sobre o que é alienação parental e quais são as condutas que podem configurar essa alienação parental. Depois, se vocês quiserem procurar, vocês podem colocar no Google Lei número 12.318, de agosto de 2010. Vocês vão puxar direto no site do Planalto, a lei está atualizada, tem alguns artigos que estão riscadinhos, significa que eles não estão mais em vigência. Então, essa lei, ela exemplifica condutas que as partes não podem ter. Quando eu faço acordos no meu escritório, porque nem sempre a gente tem um litígio. Quando eu faço acordo no meu escritório, o último tópico do meu acordo com relação à guarda, visitas e alimentos é sobre alienação parental. Eu coloco o artigo 2º para os meus clientes e eu sempre leio os meus acordos com os meus clientes. Então, eu chamo as partes no meu escritório, nós lemos a minuta e, por último, eu explico sobre alienação parental. E fica acordado entre eles que qualquer um deles que tiver quaisquer dessas condutas pode acionar o outro juridicamente. Bom, só um parênteses aí, né, doutora? A doutora citou a questão de acordos quando é naquele campo do, é consensual, a gente tem, os pais ali com uma certa consciência, de tentar resolver aquilo de forma amigável, que visando justamente o bem-estar ali da criança e do adolescente. Mas é importante a gente explicar aqui para os nossos ouvintes, que a lei da alienação parental, ela prevê toda uma regulamentação de como que tanto as partes, por intermédio dos advogados, como o juiz, devem conduzir o reconhecimento de alienação parental quando não é amigável, judicialmente. Então, assim, quando é levada essa questão da discussão da alienação parental para uma via judicial, é justamente porque os pais, avós, tios, enfim, os pais ou a família extensa estão em um conflito familiar, doutora? E daí essa lei prevê ali um passo a passo, de como seria feito esse reconhecimento da alienação parental. Nesse sentido, a doutora só pode clarear para a gente quem pode ser a chamada vítima, entre aspas, da alienação parental, se seria só o adolescente, a criança quando ela tem só uma compreensão ou não, toda a idade? Eu acredito que a vítima maior é a criança e o adolescente que está no meio do embate, está no meio do conflito em si, além do genitor que é desqualificado. Então, a partir do momento que você começa a perceber que o seu filho ou sua filha não quer mais ficar próximo a você liga, não consegue falar com o filho por videochamada, você não consegue ter mais acesso como você tinha antes, porque por mais que exista a separação do casal, eles precisam compreender que a criança vai ser filho deles para o resto da vida. Sim. Então, é muito difícil a gente conseguir separar essas questões, mas precisamos. Nos casos em que a gente não consegue, vem a lei da alienação parental
e explica pra gente como podemos resolver essa questão judicialmente. Né? Então, se você percebe um afastamento do seu filho, independente da idade, né? A criança ela é protegida até os 18 anos. Então, de 0 a 18 anos, se você perceber essas condutas que a lei descreve, que eu vou falar para vocês agora, realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor, né? Dificultar o exercício da autoridade parental, dificultar o contato com a criança ou com o adolescente, dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar, omitir deliberadamente informações médicas, escolares do filho, apresentar falsa denúncia contra genitor, mudar de domicílio para local distante. São as condutas que a lei traz para nós e que você percebendo que está acontecendo alguma coisa nesse sentido, você pode acionar um especialista, um advogado especialista na área de família. Não adianta você procurar um trabalhista, não adianta você procurar um advogado criminal, tem que ser um advogado militante da área de família, porque a área de família, ela protege a criança. Quando nós entramos com um processo de família, o advogado ele é fiscalizado pelo Ministério Público, né? Então, você precisa, quando a gente lida com criança, com adolescente, então, assim, nós temos um órgão ministerial que ele fiscaliza o que o advogado faz, né? Justamente por quê? Por causa do princípio do melhor interesse do menor. Percebendo essas condutas, você procura um profissional da área, você passa para ele as informações e é entrado com um processo de investigação e declaração de alienação parental, né? Como que é esse processo? Digamos que eu tenho o processo de guarda, visitas e alimentos que já está em trâmite. Esse processo, esse estudo para se descobrir se existe ou não a alienação parental, vai ser entrado com uma ação separada. A gente chama de ação incidental, né? E como que o juiz vai declarar essa alienação parental? Como que ele vai descobrir se existe essa alienação parental? Ele vai se valer de profissionais, de pessoas de confiança dele, que são psicólogos, assistentes sociais, para fazerem um estudo com a criança e lembrando com os que genitores. Esses profissionais têm que ser ali servidores públicos, né, concursados da área, né, técnicos ali de uma dessas áreas, seja psicólogo, assistente social, pedagogo, né, para realizar esse estudo vinculado ao juiz. Por que é importante citar, né, doutora, que são profissionais, servidores públicos, porque é uma pessoa concursada que prestou os compromissos ali, né, dentro da carreira dela para realizar o estudo devido de uma forma imparcial e levar isso para o juiz. Até porque, assim, ambas as partes, né, o pai, a mãe, enfim, quem está de cada lado ali do processo, também pode se valer de um técnico, que a gente chama de assistente técnico, para também se manifestar sobre esse laudo, que vai ser feito de forma imparcial ali, sobre esse servidor público vinculado ao juiz. Outra coisa, né, doutora, que eu acho importante a gente citar, é que a doutora leu ali pra gente, né, o que está previsto na lei, o que seria configurada a alienação parental. E hoje, esse é um tema que nós duas aqui que atuamos na área, a gente entende como ele é um tema muito delicado. Por quê? Hoje em dia, tudo falam que é alienação parental, né? A gente tem ali o conflito entre um pai e uma mãe, entre os demais parentes ali, falando, é porque ela tá praticando alienação parental, porque ele tá praticando alienação parental, né? Eu oriento, acredito que a doutora da mesma forma, né, os nossos clientes, de que a alienação parental é uma coisa grave, tem que ser comprovada, então, assim, mera alegação por si só não é suficiente, como a doutora colocou, né? Tem que ser comprovado por um laudo, por um processo próprio e tudo mais. E
essas atitudes, ali, ações que a doutora citou, né, que estão previstas na lei como prática de alienação parental, são exemplificativas, né, doutora? Então é muito importante assim, o cliente chegou até o escritório, né, a gente ouviu o relato ali do que está acontecendo, a gente, né, por já atuar na área como advogado ali, essa situação, embora não esteja específica prevista na lei como um ato de alienação parental, pode assim ser configurado por esse laudo, né? E aí entra o tão importante trabalho, né, vendendo o nosso peixe aqui, do advogado da área, né? Porque a gente precisa ali, processo é prova, né, doutora? Então, incumbe ao advogado extrair do cliente as melhores informações para levar essa situação toda para o processo, para realmente comprovar, ainda que não seja uma dessas previsões aqui na lei, né, doutora? Exatamente. Então, né, voltando a esse laudo, ele é realizado por esses profissionais que são concursados, que passam, né, por um juramento, que precisam dizer a verdade do que realmente está acontecendo. Então, é marcado algumas entrevistas onde a criança vai ser ouvida com o pai, depois com a mãe, depois individualmente. Os pais também são ouvidos individualmente. Acho que isso até é importante, né, a doutora, explicar para o pessoal como que é feito esse estudo, porque tem muitos, acredito que a doutora também, né, muitos clientes que ficam assim, doutora, eu estou verificando essa situação de alienação, mas eu não gostaria de expor meu filho. E daí a gente explica a questão do depoimento especial. A doutora poderia explicar melhor para a gente como que é feito esse estudo? Veja, hoje em dia, nós temos o depoimento da criança através de uma escuta especializada. Então, em momento algum, essa criança, independente da idade, ou mesmo que já seja um adolescente, será colocado na frente do juiz e do membro do Ministério Público, né? Essa criança ou esse adolescente serão ouvidos por essa escuta especializada, que seria essa psicóloga, que com os conhecimentos técnicos, de acordo com a idade, vai conseguir trazer para o processo se existe ou não alienação parental. Por exemplo, uma criança de 5 anos, como que a psicóloga vai extrair isso dela? Vai ser de uma forma lúdica, vai trazer brinquedos, vai ser através de desenhos. Então, nunca vai ser perguntado diretamente para essa criança, olha, teu pai pratica alienação parental, tua mãe pratica alienação parental. Não é dessa forma. Tem todo um cuidado, pelo menos do nosso tribunal, que posso falar, né, que atuo sempre aqui no Paraná com casos de família. O nosso tribunal, ele tem essa escuta especializada. Existem programas dentro do próprio tribunal, onde os pais são direcionados para terem palestras, para eles poderem entender um pouco sobre alienação parental e de como não praticá-la. Algumas varas, os juízes, antes de marcar uma audiência de conciliação, ele pede que o pai e a mãe participem de uma oficina que fala o quanto é importante a convivência entre eles, né? Mas digamos que superado tudo isso, chegamos num processo de alienação parental. Então, a escuta, como eu falei, ela é realizada através de um psicólogo de confiança do juiz, que é um profissional que passou no concurso público. São realizados, são marcados alguns dias, essa criança vai ter que interagir com o pai, com a mãe, depois ela é ouvida sozinha, e com base nisso é realizado um estudo, e em cima desse estudo, esse perito do juiz vai constatar se existe ou não alienação parental, né? Declarada alienação parental, quais são as consequências jurídicas, né, da declaração da alienação parental? A maior consequência jurídica seria a perda ou modificação da guarda. Então, eu tenho a guarda unilateral. O que significa guarda unilateral? Eu tenho poder de decisão sobre a vida do meu filho. O que o juiz pode entender? Ele pode reverter essa guarda. E
tirar de você para unilateral, colocar uma guarda compartilhada ou automaticamente transferir essa guarda unilateral para o outro genitor. Lembrando que, assim, doutora, essa é a penalidade, entre aspas, mais grave e em situações bem excepcionais. Exatamente, né? Exatamente, porque o tribunal, o processo em si, é justamente para você resgatar a convivência. É para você poder ter acesso ao seu filho, né? Então, em último caso, é isso que vai acontecer. Até porque tem que ser analisado ali se esse genitor que não tem, que está sofrendo alienação parental, no genitor a gente fala pai ou a mãe, né? Que está sofrendo com alienação parental, se ele tem um vínculo estabelecido com a criança, né? Não vai, né? Já fala assim para o pessoal não ficar assustado escutando a gente falar isso assim, não é uma pessoa que não tem contato, o filho vai morar com aquela pessoa de uma hora para outra, tudo. Não. Como a doutora colocou, né? Feito esse laudo pelo profissional, esse laudo é levado para o juiz. Lembrando, né, que esses profissionais técnicos, eles colocam um parecer ali ao final, a conclusão, né, opinando sobre o que seria melhor. Olha, por esse estudo ali, né, doutora, ficou comprovado que o mais indicado por hora é o ser reestabelecido, por exemplo, o contato do pai com o filho, com a supervisão de alguém até a criança ir se ambientando, ou não, a criança não tem vínculo, ela tem medo do pai, o medo da mãe, por questão às vezes, né, de alcoolismo, de até violência, né, que presenciou, drogas, alguma coisa assim, e daí é tudo, esse profissional ali no laudo, ele dá uma opinião, né, doutora? Exatamente. E quem decide ao final é o juiz, principalmente em atenção ao vínculo que a criança tem com o outro, a criança ou adolescente, né, doutora? E o que é melhor para ele. Então, não é assim, a penalidade mais grave é a perda ou a modificação da guarda, mas isso em situações bem excepcionais, né? Sim. E esse laudo, quando é apresentado no processo, as partes têm que se manifestar se concordam ou não, e o Ministério Público também. Como bem dito por você, a decisão final é do juiz. Por que existe o perito? Porque nós somos formadas em direito. O juiz ou a juíza também é formado em direito. Nós não temos domínio técnico, não temos uma faculdade de psicologia ou de assistência social. Então, por isso que nós precisamos que um profissional da área de psicologia e assistência social faça essa verificação para a gente. Né? Então, é importante falar sobre isso também, porque nós manejamos a lei, mas nós não temos esse conhecimento técnico da área de psicologia, por isso que precisamos do perito no caso. Uma situação muito delicada, que não tem como falar de alienação parental e não falar de Lei Maria da Penha. É um assunto extremamente delicado, porque só quem sofre a violência sabe, né? Mas a gente também precisa atentar para algumas pessoas que se utilizam da Lei Maria da Penha para fazer o afastamento dos filhos para com o pai. Então, nós temos essa questão no direito. Infelizmente, em alguns casos existe a constatação que realmente a pessoa se utiliza da Lei Maria da Penha para fazer o afastamento, mas também nós temos em contrapartida o genitor que está impossibilitado de conviver com esse filho e quando ele consegue, ele desqualifica a mãe. Então nós temos os dois lados da moeda. Nós temos a questão da suposta vítima que utilizou a Lei Maria da Penha para usar o filho como se fosse como ali, objeto, né? Também. E nós temos também a questão do genitor que, se valendo muitas vezes da forma correta de que realmente a mãe sofreu uma violência, o genitor tentar desqualificar essa mãe para o filho nas visitas. Então nós temos os dois lados, infelizmente. Voltando, né, um pouco sobre a questão da Lei Maria da Penha, e os tribunais se atentando
por essas condutas que eu falei que algumas pessoas se utilizam da lei, hoje em dia, se eu como mulher, peço uma medida protetiva e tenho um filho menor, o Tribunal de Justiça do Paraná entende que esse filho não pode ser prejudicado pela falta de convivência ou que ele tenha que receber uma medida protetiva também. Há uns anos atrás, quando havia a denúncia de lei... Há uns anos atrás, quando existia a denúncia de violência doméstica, a mulher iria até a delegacia, lavraria o boletim de ocorrência, pediria a medida protetiva. Os juízes da área de família, eles entendiam pela suspensão das visitas durante a vigência daquela medida protetiva. Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós temos um entendimento diferente. Eu posso ter a medida protetiva, mas o meu filho não. A não ser em casos extremos e pontuais. Por exemplo, um dos pais usa droga, é alcoólatra, expõe essa criança a risco de vida, né, agride fisicamente essa criança. Então, sim, daí sim nós podemos estender essa medida protetiva a essa criança. Doutora, continuando essa questão, é um assunto que é polêmico, mas quando a gente está tratando de conflito familiar, alienação parental, que é uma lei própria ali que a gente utiliza junto ali na área de família, né? Quando é o caso, a gente também tem, como a doutora falou, a questão da violência doméstica. E nesse sentido, acho que é importante a gente trazer aqui para os nossos telespectadores que, embora a Lei Maria da Penha preveja, além da proibição de contato com a ofendida, né, com a mulher ali, a vítima, proibição de contato, aproximação de diversas medidas para protegê-la, existe a possibilidade na Lei Maria da Penha, como medida protetiva, da extensão disso para os filhos e também como uma previsão de medida protetiva a suspensão do direito de convivência, chamado antigamente de direito de visita, com os filhos. Mas cada vez mais fica difícil a gente conseguir judicialmente essa medida específica de suspensão do direito de visitas, tanto porque tem um conflito ali do juiz criminal com o juiz de família, porque é uma questão que envolve os direitos da criança ou adolescente. Excepcionalmente, os juízes no criminal reconhecem essa suspensão do direito de visita, de convivência ali, lembrando que isso é temporário, né? Não tem como ser suspenso esse direito de convivência do pai com o filho eternamente, né? Mas cada vez é mais difícil conseguir isso, mas para conseguir, cabe ao advogado, enfim, levar-lhe no processo a prova ou o indício de prova de que o contato do pai com a criança está sendo prejudicial para a criança, né? Lembrando que é criança ou adolescente. Então, assim, o simples fato do pai poder usar a criança ou o adolescente como um instrumento para atingir a mãe, em regra, não tem sido admitido ali, né, pelos juízes, pelos tribunais, como suficiente para você suspender o direito de convivência, ainda que provisório, desse pai com o filho. Né? Então, assim, eu preciso demonstrar que tem um risco ali latente à criança ou adolescente, não apenas à mãe. E daí, assim, o direito de convivência, quando a mãe tem medida protetiva, como que ele é feito, né, doutora? Por intermédio de uma pessoa de confiança da mãe. É importante a gente colocar que muitas vezes o juiz criminal também entende que não cabe a ele analisar, como juiz criminal, não é competente para analisar essa suspensão do direito de convivência com o filho, e isso devendo ser atribuído, né, a análise, aí vai da gente verificar onde que é melhor pedir, se diretamente para o juiz de família, ou, se for o caso, pedir uma medida de proteção em um âmbito criminal na vara da infância e da juventude, né, doutora? Então, assim, são vários detalhes do conflito familiar que tem que ser analisados. Essa questão da suspensão ali do direito de convivência, né, do pai com o filho em uma situação de violência doméstica. Eu vou entrar nessa situação na vara criminal de infância e juventude, ou eu vou tentar que seja estendida a medida protetiva da mãe com o filho, ou eu vou tentar uma situação dessa diretamente na vara de família, né? Então tem toda a questão, além de você analisar o conflito, da estratégia que é melhor ao advogado adotar ali, né,
no caso de uma situação dessas, né, doutora? Exatamente. Junto, né, com os dispositivos que nós temos, tanto da parte criminal quanto da área civil, nós temos uma lei nova agora, que é a lei do Henry, que o juiz também pode se valer dessa lei para criar um mecanismo de afastamento, né? Quando, sim, comprovado a questão da violência psicológica, da violência física, do risco de vida da criança, né? E nós temos que atentar para isso, que muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, a alienação parental, ela não é como um tapa que você dá, ou uma cintada, um beliscão que você fica com uma marca no teu corpo. A alienação parental, ela traz marcas psicológicas gravíssimas, né? Porque posso falar um pouquinho, doutora, porque fiz magistério, né? Então a gente estuda as fases da criança, né, no curso de magistério, e a gente aprende um pouquinho sobre a psicologia. Então a criança, ela tem o pai e a mãe dela como as pessoas que têm que trazer segurança para ela, né? Então ali nas fases iniciais, nas idades iniciais, é muito importante que a criança tenha a convivência do pai e da mãe. Por quê? Porque é a segurança dela para o resto da vida, né? E por que existe essa lei de alienação parental? Porque essas condutas que nós começamos falando sobre elas podem causar graves prejuízos de ordem psicológica para essa criança. Até porque a lei da alienação parental configura ali, explica que seria alienação parental o abuso moral. Então, não, como a doutora falou, não seria uma questão de uma violência física, né? Violência física a gente iria para outra esfera, né, de proteção da criança e adolescente em âmbito criminal, mas o que trata a lei da alienação parental, né, doutora, é importante a gente explicar, é justamente um abuso moral, né? Seja ele feito de forma direta, ou seja ele induzindo a criança ou adolescente, né? Exatamente. Algo bem importante, né, que nós temos que trazer seria a mudança de domicílio, de endereço dessa criança, né? É um dos atos mais graves de alienação parental, seria você mudar de residência sem o conhecimento do outro pai. Uma chamada mudança abusiva, né, doutora, de endereço. Essa mudança abusiva. Então, agora eu me separei, não quero mais que meu filho conviva com o pai e com a mãe. Vou embora para outro estado, para outra cidade. Isso também configura um ato de alienação parental. É importante nesse sentido a gente explicar que qualquer tipo de guarda, você guarda unilateral, guarda compartilhada, guarda alternada, né, embora pouco conhecida, qualquer uma das modalidades de guarda, o outro genitor tem que estar de acordo, né, com a mudança de endereço. Lembrando que se o outro genitor não está de acordo, mas não é simplesmente por birra, por exemplo, não tem um motivo justificável e tudo mais, cabe a pessoa que, né, a mãe ou o pai ali que tem a guarda, né, que tem autoridade e objetiva se mudar por conta, às vezes precisa de uma rede de apoio, de trabalho, né, tá comprovada essa situação dessa necessidade da mudança de endereço, ela pode, e o pai ali ou a mãe não concorda, ela pode buscar esse suprimento, né, doutora, disso pela via judicial, ou seja, pedir uma autorização judicial para essa mudança de endereço. Exatamente. Né? Muito bem explicada essa questão pela doutora, né, porque às vezes você eventualmente consegue um trabalho em outra cidade que vai ganhar muito mais, que inclusive vai de interesse com o melhor interesse da criança, né? Então é necessário olhar para isso com bastante atenção. O juiz entendendo, né, que realmente houve a alienação, ele vai declarar a ocorrência da alienação e ele vai advertir o alienador. Não surtindo efeito só essa declaração... Isso para qualquer tipo de configuração da alienação, né, doutora? Sim. Não só mudança de endereço. Né? Exatamente. O juiz, uma das coisas que ele vai fazer é ampliar o direito
né, de convivência, do regime de convivência com o pai que sofreu alienação, porque nós precisamos entender que a criança, ou mesmo o adolescente, eles têm uma rotina. E nós não podemos tirar eles dessa rotina. Então, a partir do momento que eu falo em ampliação do direito de convivência, eu não posso simplesmente jogar essa criança de paraquedas no colo do outro pai. Eu tenho que fazer com que ela passe aos poucos a conviver com esse genitor, para que ele possa ter confiança. É como se fosse o começo dos primeiros passos, né? Então, você começa com o direito, com o regime de convivência, e você vai ampliando para que esse pai ou essa mãe fique mais tempo com esse menor, né? Se não for suficiente só a advertência, o juiz ele também pode estipular uma multa, né, para o genitor que é alienador. Também pode exigir o acompanhamento psicológico, né, desse pai ou dessa mãe, fazer a alteração de guarda, que a gente já tinha conversado, né, e determinar a fixação cautelar do domicílio da criança, ou seja, não vai mais, não sai desta cidade, não muda dessa cidade, né? Então são essas as condutas que o juiz pode ter diante de uma alienação parental, né? Sempre é muito importante, eu sempre falo para os meus clientes o acompanhamento psicológico das partes e da criança também. Eu acho que é muito interessante e dá um suporte para a pessoa que está se separando ou que está entendendo que está dentro de um processo de alienação parental. Então, você precisa ter esse suporte psicológico, né? Porque, como eu falei no começo, nós entendemos das leis, mas a gente muitas vezes escuta o nosso cliente, mas nós não somos uma escuta especializada. E o acompanhamento psicológico é importante porque lá na frente a gente pode pedir para esse profissional que está acompanhando a parte a descrever, fazer um laudo informando o que de fato está acontecendo com essa criança ou com esse pai ou com essa mãe. Juízo, né, doutora? Exatamente. Levar esse profissional para ser ouvido em juízo, né? Uma coisa bem importante, voltando lá no laudo do juiz, né? Esse laudo ele pode ser rebatido por um outro psicólogo também, que pode ser o psicólogo que cuida da criança ou que cuida da parte, para que se demonstre, através do conhecimento das sessões que esse profissional fez com essa criança, com essa parte, corrobore com o laudo que foi feito pelo perito do juiz. Até porque muitas vezes o profissional que está acompanhando ali a criança, o adolescente, a família, ele já está, diríamos, 6 meses, 1 ano acompanhando, e o profissional, o chamado, né, que a gente falou, o servidor público ali, o perito, né, naquela situação, que vai fazer o laudo vinculado ao juiz, ele às vezes tem 2 encontros, né, com aquela família, e esse outro profissional que está acompanhando há um bom tempo pode levar bagagem ali do conflito familiar, do que ele percebeu de forma profissional, até mesmo para a gente buscar uma solução mais efetiva ali ao caso, né, doutora? Exatamente. Até porque, como a gente estava explicando aqui, várias situações podem configurar alienação parental, não só as que estão previstas na lei, né? Tanto que a lei coloca ali um rol exemplificativo do que seria uma alienação parental. E daí, obviamente, né, eu vou ter que analisar no caso o que configuraria alienação. O juiz vai verificar para esse tipo de alienação que está acontecendo, o que eu posso aplicar de, entre aspas, penalidade, né? Lembrando que também a gente consegue no próprio processo de alienação parental, seja ele uma ação autônoma, né, ou um incidente ali no meio de um processo que já está em curso, a gente consegue até pedir uma liminar, se for o caso, né, doutora? Sim. Já para o juiz dar ali um basta no ato que está sendo praticado. Por exemplo, eu tenho o direito de convivência do pai pegar o filho todo sábado. E todo sábado a mãe arruma alguma coisa para aquela criança ou adolescente fazer. Hoje ele está doente, no próximo sábado ele vai ter uma viagem na escola, no outro, enfim, a gente teve que viajar e tal. E daí coloca lá numa liminar, olha,
Eu advirto já quanto à questão que novo descumprimento vai levar à aplicação de, não sei, uma multa de R$500 por descumprimento. Ou a mãe ou o pai, né, mudou de cidade com a criança e estava lá, tinha o direito de visitar cada 15 dias. A mãe ou o pai que fez essa mudança de residência, que a gente fala abusiva, que tem que ser comprovada, né, seja obrigada a levar a criança ou adolescente no horário e dia estabelecido para visita na outra cidade, para que seja cumprido pelo pai. Então, assim, tem várias nuances, né, doutora? Tanto quanto as penalidades, quanto o que pode configurar alienação parental. E uma coisa que eu acho bem interessante a gente citar, a gente está explicando tudo como assim, a parte querendo comprovar a alienação, mas a lei também permite que o juiz, de ofício, reconheça a alienação parental. Sim. Ou seja, eu tenho um processo de divórcio ali, que também está regulamentando os direitos da criança e do adolescente, o processo de uma revisional, de guarda, enfim. Já tem um processo de família e o juiz percebe que no andamento do processo ali, os comportamentos adotados por um ou por outro, no entendimento dele como juiz, configuram a alienação parental e ele reconhece isso de ofício e aplica uma dessas penalidades de ofício, né, doutora? Exatamente. Doutora, para a gente fechar o nosso podcast de hoje, aproveitando a farta experiência que a colega tem aí na área de muitos casos, gostaria que você passasse para a gente, né, contasse aí para a gente os casos mais estranhos, engraçados, esdrúxulos, diferentes que a doutora passou na carreira. Eu tenho um caso que me marcou muito, bem no começo da minha carreira, em que a mãe abandonou os filhos. O pai assumiu a responsabilidade dessas duas crianças. Um já era maior, o outro tinha 6, 7 anos. E depois de um determinado tempo, essa mãe pediu para ver a criança. E ela simplesmente sequestrou o menino e não devolvia mais para o pai. E eu sou da seguinte opinião: eu não gosto de processar. Eu procuro fazer acordo. Eu liguei para ela, pedi que ela fizesse a entrega amigável do filho. Detalhe que esse meu cliente não é aqui de Curitiba, é de uma outra cidade do Paraná. Até porque em processos assim, eu compartilho do mesmo entendimento da doutora, da gente tentar sempre fazer um acordo, porque na nossa área a gente tem conflito familiar, a gente tem, se a gente muitas vezes for pela via judicial, a lei autoriza, por exemplo, nessa situação, busca e apreensão de menor. É uma exposição para a criança que pode ser traumático e ela pode daí também, por conta disso, se virar contra o pai ou a mãe. Porque você imagina uma situação, né, de busca e apreensão em que está indo lá um oficial de justiça com a polícia buscar uma criança, tirar dos braços da mãe e do pai aquela criança. E, né, é uma situação assim que, nossa, realmente a gente tenta, né, doutora, a gente se esforça nesses casos, nos casos de família, para ir pela via amigável, mas muitas vezes não dá certo, né? Exatamente. Então, tentei entrar em contato com a pessoa, pedi para fazer a devolução amigável, não houve nenhuma conciliação e eu tive que entrar com o processo de busca e apreensão de menor. Só que a cautela do advogado, né, que somos da área de família, é causar um menos impacto possível na vida dessa criança, que seja menos traumático. E essa mãe, ela levou essa criança para uma aldeia indígena. Nossa. Numa terceira cidade diversa, em outro estado, né? Então eu entrei com o processo de busca e apreensão, o juiz deferiu. Quando ele deferiu, eu entrei em contato com o oficial de justiça da comarca que iria fazer o cumprimento dessa busca e apreensão de menor. Tomei o cuidado de que essa criança estivesse na escola e não que fosse retirada dos braços da mãe. Fomos até a escola com o oficial de justiça, o conselho tutelar junto. Não foi necessário a força policial, porque muitas vezes precisa ter apoio da polícia.
O oficial de justiça cumpriu com muita tranquilidade, né? Conversou com o diretor da escola, cumpriu com muita tranquilidade, me entregou a criança, que veio comigo no carro do Conselho Tutelar, né? Porque o meu cliente, eu não quis que ele fosse até esse local por desavenças com a família da ex. Né? Então, para que não houvesse um clima pior ainda, né, eu decidi que ele ficaria me aguardando e a criança seria entregue para mim. Então, quando essa criança sentou no meu colo, porque ela veio no meu colo, né, e a gente veio conversando. Quantos anos ela tinha, doutora? 7, 8 anos, salvo engano. E a gente veio conversando e eu vim explicando para ele numa linguagem, né, da idade dele. Olha, o teu pai está com muita saudade de você. Eu não quero ficar com meu pai, eu quero a minha mãe. E veio chorando. Daí eu expliquei para ele que o pai dele pediu para uma pessoa que se chamava juiz para vir pegar ele. Por isso que eu estava ali. E esse menino... da hora que ele sentou no meu colo até a hora que a gente chegou na frente do fórum, ele só chorava que ele queria a mãe, que ele não queria mais morar com o pai, que ele não queria mais voltar para a casa do pai. E assim, é algo que me emociona muito, porque quando a gente chegou no fórum, que eu desci do carro junto com ele, que ele viu aquele pai, foi como se todas as palavras que ele falou para mim não existissem. Ele se abraçou naquele pai e ele chorou muito, né? E todo mundo ali ficou muito emocionado também. Então eu vi na prática o que é uma alienação parental, né? De ter que chegar no ponto de fazer uma busca e apreensão de menor. Hoje, graças a Deus, essa criança já é um adolescente, né? Houve um certo impacto na vida dele, sim, houve, mas foi regulamentado depois, as visitas, os alimentos, a questão da guarda, que ficou unilateral para o meu cliente. Então, assim, existem casos e casos, mas esse foi um caso muito chocante para mim, de eu vivenciar na prática. E eu sou o tipo de advogada diligente. Eu ia falar, a doutora fez muito mais do que o papel de um advogado, né? Tem mandado, eu gosto de cumprir com o oficial de justiça. Eu gosto de estar ali, eu gosto de fazer essas diligências, né? Tem muitos advogados que, como você falou, não é a função do advogado. Não é o seu papel, não é o meu papel, mas a questão de um cuidado mesmo com a causa. Mas esse caso não tinha como... Era uma situação muito específica, que não tinha como eu não ir até essa cidade, não ir fazer essa busca junto com o oficial. Foi muito importante para mim, muito importante na minha carreira. Como nós conversamos, né, no começo, a gente descreveu algumas condutas, mas são várias. Sim. A falsa acusação de estupro. Dizer que estuprou o filho. Além de ser um crime, né? Crime de denunciação caluniosa, se comunicar falsamente a prática de um crime, configura como alienação. E é mais comum do que a gente imagina, né, doutora? Então, assim, são casos assim, pontuais e tristes de ver. Eu tenho um caso também que é bem pontual no meu escritório, em que o avô e o pai foram acusados de estupro. Ficaram 2 anos afastados das crianças. Quando saiu o laudo psicológico, o que estava escrito pela perita do juiz? As falsas memórias de estupro foram implantadas por um terceiro adulto que convivia com as crianças. Eu nunca vou esquecer dessa frase.
O termo falsas memórias, As tem todo um falsas estudo memórias. mesmo sobre esses termos, porque eles realmente acontecem, né? Então, assim, não é fácil nós militarmos na área de família, especificamente com relação à alienação parental. Já tive um caso também bem emblemático. A cliente, porque ele faz alienação parental, porque ele faz alienação parental, porque ele faz alienação parental. O laudo constatou que quem fazia alienação parental era a minha cliente. Então... É difícil pra gente, né, eu sempre falo, quando a pessoa quer abordar esse tema comigo, quando vem me contratar para fazer esse tipo de processo, você está ciente que esse processo vai passar pela análise de um perito, e esse perito vai falar a verdade. Você está preparado ou preparada para a verdade? E às vezes acontece alienação dos dois lados também, né? Exatamente. Tem uma pessoa que eu conheço, né? Hoje já é maior, e ele sofria alienação parental pelo pai e pela mãe. Hoje que ele é adulto, ele compreende. Então, Mas ficam os reflexos, por mais que você compreenda, ficam os reflexos, né, no psicológico ali. Exatamente, porque o pai e a mãe, como eu falei no começo, são a segurança da criança. É a pessoa em quem eles confiam, né? E você macular, você manchar essa imagem causa sérios e graves transtornos psicológicos, dificuldade de aprendizagem. Isso não sou eu que estou falando, são estudos psicológicos realizados por profissionais da área. Relacionamentos futuros. Exatamente. Também, né, doutora? Dificuldade de relacionamento na creche ou na escola, ou depois da vida adulta, dificuldade de estabilidade de emprego. Então, se formos buscar essas pesquisas, é muito grave. E a gente tem que olhar para a criança, olhar para o adolescente. E eu sempre falo isso para os meus clientes. Eu sempre falo. Clientes com esse tema específico. O teu filho não vai ter 5 anos para sempre. O teu filho vai crescer e ele vai compreender. Né? Outra coisa muito importante muitas pessoas me procuram para quê? Para que quando essa criança crescer, ela saiba que o pai ou a mãe foi atrás, através de um processo judicial, que o que aconteceu não foi porque ele quis se afastar. Porque existem os dois lados. Existe a pessoa que não quer conviver com o filho, em hipótese alguma, que ele pensa que ele paga um valor de pensão por mês, ele já está suprindo todas as necessidades do filho. Não. A gente tem a questão da responsabilidade emocional com os nossos filhos. Mas entra também a questão, né, doutora, como a doutora estava falando, de que não tem como você obrigar alguém a querer criar um vínculo. Exatamente. Né? Mas a grande questão é que muitas vezes o pai ou a mãe, enfim, que não quer criar esse vínculo com a criança, usa de uma situação de alienação, falando, na verdade, a mãe que proíbe, a mãe que dificulta, quando na verdade não é isso que acontece. Tá ali, tá regulamentado, né? Inclusive, muitas vezes a mãe e o pai foi atrás judicialmente de regulamentar, olha, o teu direito de convivência tá aqui de horário tal, e a pessoa não vai. Eu tenho clientes, sabe, doutora, que me procuram nessas ações de família, doutora, mas tá lá, foi estipulado que a cada 15 dias, no horário tal a tal, é para ele buscar, ele fala que vai vir buscar o filho, não vem. E o meu filho tá na porta chorando, esperando o pai. O que eu faço? Eu falo, o que dá para fazer? Eu falo, olha, judicialmente não tem como a gente obrigar, falar pro juiz, olha, não tá vindo ali nas visitas, eu quero que seja aplicada uma multa. Não tem como obrigar. Então, assim, tem que ter um cuidado de, olha, não avise, então, o seu filho. Não deixa a criança, muitas vezes, dependendo da idade, eles não têm a compreensão de que vai levar uma semana, de que daqui tantas horas e tal. Então, não avise. Se a pessoa vier, ok. Agora, senão não gera aquele trauma para a criança, né, que doutora? quando eu percebo assim,
Quando você avisa a criança que o pai ou a mãe vai vir buscar, já gera uma situação de ansiedade nessa criança. Ela fica esperando aquele contato, ela fica esperando aquele dia, né? Isso é muito pessoal, né? É de cada um. E depende da idade, né? Tem todas as peculiaridades ali, né, doutora? Mas, voltando, né, então, aos meus clientes que me procuram, muitas vezes a gente não tem uma resposta judicial, que é o que nós gostaríamos, mas o processo também é uma prova para demonstrar que aquele pai e aquela mãe foi atrás do filho, que ele foi realmente impedido, né? E quando essa criança crescer, ela vai ter esse processo para poder entender o que estava acontecendo à época. Então é isso. Doutora, muito obrigada. Obrigada por ter aceito o convite de vir aqui participar do nosso Nardcast. Muito obrigada por ter feito tantos esclarecimentos, contado um pouquinho dos casos da doutora. E é isso, você poderia deixar pra gente os seus canais de contato, de comunicação, se alguém estiver interessado em falar diretamente com a doutora? Muito obrigada por estar aqui, me sinto honrada por estar participando. E se vocês quiserem entrar em contato comigo, vocês podem me encontrar através do Instagram, Seluzniak Advocacia, ou através do meu número de celular, que o DDD é 41999585665. Muito obrigada a todos. Obrigada, gente. A gente se vê no próximo Nardcast.